palavra, Pai. Somos dependentes, meu Deus, da Tua palavra. Somos sustentados pela Tua palavra, Deus. E é por isso, meu Deus, que nós vimos, ó Deus, nessa noite pedir ao Senhor, meu Pai, mais uma vez, ó Deus, fala, Pai, nos nossos corações, ó Pai, porque dependemos da Tua palavra, vivemos através da Tua palavra, somos sustentados, meu Deus, através da Tua palavra. Meu Deus, fale comigo, fale, meu Deus, com a Tua igreja nessa noite, meu Deus, que o Teu Espírito Santo, meu Deus, venha falar por meio, meu Deus, da Tua palavra. Usa, meu Deus, o Teu servo nessa noite, meu Deus, que será o vaso, meu Deus, que irá ministrar a Tua palavra nessa noite, ó Pai. Meu Deus, é o que nós pedimos, nós te agradecemos, ó Deus, crendo na vitória, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimentos os irmãos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Motivo de muita alegria estarmos novamente unidos e reunidos para juntos louvar esse Deus que é tão merecedor de toda a glória, de toda a honra. Se nós temos a oportunidade, muitos outros não têm essa oportunidade, já estão em outra dimensão, mas Deus sabe de todas as coisas. Os irmãos poderem sentar. Eu quero agradecer aos irmãos, primeiro a Deus, segundo os irmãos que têm colocado a minha família, a minha esposa em oração. Eu quero agradecer aos irmãos, que os irmãos não cessem de orar. É um susto muito grande, ainda há uns resquícios ainda, mas Deus vai dar vitória na lida para poder continuarmos. Estava conversando com o pastor, engana-se se um homem não chora. No quarto, você chora. Porque você não sabe, diante de uma situação, é difícil. Mas o Senhor tem nos dado força, tem nos segurado com o coração dos irmãos. O Senhor tem suprido a nossa necessidade. Amém? Glória a Deus. Tenho sofrido o dia todo antecipado sobre pregar. O pastor está sendo cuidador, está sendo crítico nessa situação de pregador. Quero que o Senhor, vocês, a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1, o verso 1. Aí depois nós vamos ler em Ezequiel 2, 3 até o verso 3. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Amém. E era o 5º dia do 4º mês do 30º ano. E eu estava entre os exilados junto a Rio. Abriram-se os céus e eu tive visão de Deus. Agora em Ezequiel 2, glória a Deus. Ele disse: filho do homem, fique de pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. E ouvi o que ele me falava. Ele disse: filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo, obstinado e rebelde, diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor é que aquela nação rebelde ouça, que deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que o cerquem os espinhos e você viva entre os escorpiões. Não tenha medo,
o que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. Você lhe fará as minhas palavras, que ouça quem quer que ouvir, pois são rebeldes. Mas, filho do homem, ouça o que eu digo, não seja rebelde, como aquela nação, abra a boca e coma o que eu lhe dei. Então olhei e vi a mão de alguém estendendo para mim. Nela estava um rolo de um livro, que se desenrolou diante de mim. E em ambos os lados o rolo estava escrito palavras, lamentos, plantos e ais. E ele diz: Filho do homem, coma esse rolo, depois te fará a nação de Israel. E eu abri a boca, e ele me deu o rolo para comer. E acrescentou-se: Filho do homem, coma este rolo que eu estou dando e encha o teu estômago com ele. Então eu comi, e a minha boca era como doce como mel. Glória a Deus. Aleluia. Ezequiel, não sei se os irmãos já têm visto pregações sobre Ezequiel, mas lendo alguns dias atrás desse livro, nós tiramos lições sobre esse livro. Jeremias já pregava há mais de 4 anos em Jerusalém, quando Ezequiel nasceu. Os irmãos conhecedores da palavra de Deus sabem que o livro que nós estamos na frente, muitos falam que esse livro é um livro de um profeta que é esquizofrênico, um homem que era meio maluco. Pode ser que seja maluco, mas a mensagem da cruz é loucura para aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Então pode ser que ele tratava como maluco, mas nós vamos ter os pequenos minutos que nós temos aqui, nós vamos tentar tirar algumas lições sobre esse livro de Ezequiel, bastante complexo, mas com palavras, da parte de Deus. Deus nos vai nos direcionar a respeito desse livro. Como disse, Ezequiel, filho de Buzi, diz o livro. Glória a Deus. Buzi significa desprezado por Deus, que é o pai de Ezequiel, que era sacerdote. Glória a Deus. Mas o pai desprezado gera filhos, e entre eles gerou Ezequiel. E Buzi colocou o nome de Ezequiel, que significa Deus é minha fortaleza. Mas pode ser isso, um homem desprezado por Deus, e coloca o nome de um filho de Ezequiel, que significa Deus é minha fortaleza. Glória a Deus. Nós vamos entender esse livro. Nós precisamos ver que o livro de Ezequiel, que ele nasceu para ser sacerdote. Glória a Deus. E para ser sacerdote tem alguns requisitos para ser sacerdote. No tempo que Deus falou com Moisés, entre o povo de Israel. Para ser sacerdote precisa de alguns requisitos. Essa pessoa tem que ser bem dotado, não poderia ter defeito algum, não poderia ser anão, não poderia ter mancha nenhuma, tinha que ser um homem sarado, que refletia Jesus Cristo lá à frente. E também não tinha que ser levita, ser sacerdote tinha que ser levita. Não só levita, mas também tinha que ser do tronco de Arão. E Ezequiel tinha essas características de ser sacerdote. Glória a Deus. Na ordenação de um sacerdote, tinha que ser a partir dos 25 anos de idade.
Isso você vai ver lá em Levíticos 21, a partir do 26, 24, em Números também, versículo 8, 24, vai descer para ser sacerdote. Glória a Deus. E o sacerdote ele tinha que não só ser sacerdote, mas tinha que ter uma parada, tinha que ser estudioso, porque ele ia fazer coisas da parte de Deus no santuário, porque ele representava Deus, aquele povo. Porque ele tinha que saber de ciência, tinha que saber da justiça, das leis, para poder sentenciar o povo. Era o sacerdote que fazia esse tipo de serviço, o ornamento, o casamento. Se alguém tinha alguma lepra, ele tinha que designar se aquela pessoa tinha que ficar afastada, ou aquela pessoa, depois de sarada, ele tinha que examinar essa pessoa para trazer de novo ao relento do povo. Era serviço do sacerdote. Questão de assassinato também era sacerdote que tinha que saber. Repito, a partir dos 25 anos de idade, era separado, era ungido. E não só de um sacerdote, tinha que matar um cordeiro e ficar um pouco de sangue na orelha direita, no pé direito e no polegar da mão direita. Por que na orelha direita? Porque o sacerdote tinha que vir o povo e levar a necessidade do povo a Deus. E o sacerdote tinha que ser íntegro a respeito disso. O polegar direito do pé também tinha que pingar um pouquinho de sangue, porque ele tinha que andar em direção, não poderia vacilar nem para a direita nem para a esquerda, ele tem que estar com retidão diante de Deus. Esse era o ofício do sacerdote. E Ezequiel tinha todos esses requisitos para ser sacerdote em Israel. Era da linhagem dos levitas e de Arão. Ezequiel estava pronto, fazia alguns serviços, eu creio, na casa de Deus. Só que quando Ezequiel estava apto a entrar para executar esse serviço, aprendeu esse serviço, só que ele não colocou em prática porque houve uma invasão militar. Os bons bem sabedores que já havia invadido Jerusalém, já tinha levado uma leva, Daniel e seus amigos. Como Ezequiel é contemporâneo desses homens de Deus, os profetas, Daniel, Jeremias. E ele cresceu vendo esses homens pregando, louvando, falando a palavra de Deus para o povo, o arrependimento em Israel. Não é diferente, porque pessoas, no meio de hoje, as pessoas tentam influenciam as pessoas de qualquer forma, de uma forma tal que se identifica e segue. Ezequiel tinha essa linhagem, queria ser sacerdote, e era sacerdote, tinha que ser, porque a linhagem era propícia a ele, porque a pessoa não nasce para ser sacerdote. Já tinha na linhagem dele que ia ser crescer, ia passar de geração a geração. Mas quando ele estava apto, ele teve essa visão. E no 5º dia do mês, no 30º ano, então Ezequiel já estava mais ou menos com 30 anos, aptos para servir o sacerdócio na casa de Deus. Aí Ezequiel muda, não ele, mas a Babilônia, invasão militar leva Ezequiel e mais de 1000 homens para a terra da Babilônia. E como fica Ezequiel nessa situação? Chegando em uma terra estranha, como você vai ler em Salmo 137, os irmãos lá queriam louvar a Deus, mas como louvava a Deus em terra estranha? À beira do rio Quebar, maçã do barro. Perguntava para Ezequiel o que ele queria fazer, ele não sabia. Era só ser serviço sacerdote na casa de Deus. Aí Deus muda a chave de Ezequiel. Ao invés de ser sacerdote, Ezequiel agora vai ser profeta de Deus. Na terra distante, na terra que não conhecia, aonde ele teve essa visão de Deus, em terras estranhas. É no momento mais difícil da vida, irmãos, que nós possamos ter a visão de Deus. Glória a Deus. Isaías, no capítulo
Estevão também viu os céus abertos. Quando estava apedrejado, nos momentos mais difíceis da vida, a gente tem que ter essa visão do céu. A gente tem que ver os céus abertos. Jesus, ao ser batizado nas águas do Jordão, viu os céus abertos. O apóstolo João também viu os céus abertos na ilha de Fátima. Os momentos mais difíceis e cruciais da nossa vida é que nós temos que ter essa visão dos altos céus. Ezequiel teve uma experiência particular com Deus em uma terra estranha. Glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso. Diz que nessa visão que Ezequiel viu, ele relata no seu livro que ele viu 4 figuras de um homem, a figura de um boi, e a figura de uma águia, e a figura de um leão. Deus mostrando para Ezequiel os momentos difíceis. Essa visão que Ezequiel teve pode refletir também aos 4 evangelhos da palavra de Deus, que também tipifica Jesus Cristo. Porque Jesus, a figura do leão, Jesus é o Rei dos Reis em Mateus, glória a Deus. Em Marcos também, Jesus é o servo que representa o boi, porque o boi, apesar da sua força, ele é servo, é feito para servir. E Jesus veio para servir. Glória a Deus. Em Lucas, Jesus é representado como um homem perfeito, a figura que Ezequiel viu. E em João também reflete a figura de Jesus como uma água, reflete a sua divindade. Então se aponta para Jesus Cristo, essa visão que Ezequiel viu, junto a Rudebar. Dentre mais outras visões, Ezequiel também viu um rolo, duas rodas girando, uma maior e outra menor. O que significa isso na visão de Ezequiel? Porque a glória de Deus, o poder de Deus não está limitado no espaço geográfico. Deus falando para Ezequiel que ele levava o povo ao cativo, mas a glória dele ia também. Mas como a glória também de Deus ficava em Jerusalém, como a glória de Deus está aqui nesta noite também. Porque Deus poderoso, que excede todo entendimento, as faculdades mentais do homem, Deus é capaz de fazer maravilha no meio do povo. E Deus dá essa visão a Ezequiel, que antes seria sacerdote, agora profeta, porque não tinha como fazer sacrifício em terra estranha. Deus muda o cativeiro, muda a situação de Ezequiel, de um lugar maravilhoso, de um lugar cheio de maravilhas e requisitos para que ele pudesse exercer seu ministério, agora está diferente. Não é mais fácil ser sacerdote ou ser profeta. Glória a Deus. Dentro dessa visão dos céus abertos, Ezequiel também viu o arco-íris. Na palavra de Deus, só se repete em 3 oportunidades o arco-íris, lá em Gênesis, quando Deus faz aliança com Noé. Em Apocalipse também, João vê esse arco-íris. Aqui Ezequiel está vendo o arco-íris dentro de uma situação, dentro de um momento triste. Esse foi a visão que Ezequiel viu, a visão de Deus, dos céus abertos. E ele de prontidão se colocou de joelho. Glória a Deus. Até que chegamos no capítulo 2, o chamado de Ezequiel. Glória a Deus. E nesse chamado de Ezequiel, na visão de Deus para ele viu um rolo, um livro que estava escrito por dentro e por fora. Nesse livro tinha as coisas escritas, irmãos, que ele viu a partir do versículo 10. Que ele se enrolou diante de mim, e ambos os rolos, que estava escrito palavras, lamentos, prantos e ai. Então, Ezequiel viu aquele lamento, irmãos. Glória a Deus. Momento de chorar. Ai significa o juízo que há de vir mesmo sobre a terra. Ezequiel vendo essa visão de Deus, se prostrando. E a partir daí Ezequiel tem
a pregar a palavra de Deus pelos atos simbólicos, os irmãos vão ver. No mínimo, no livro de Ezequiel, no mínimo tem 10 atos simbólicos de Ezequiel para transmitir a palavra de Deus, para que o povo se arrependa, para que o povo volte aos pés do Senhor, porque Deus estava sentindo como traído, porque Deus, quando diz ao profeta Oséias: Oséias, saia de Judá, vai para o norte, chega no norte, você arruma uma mulher adúltera, case-se com ela, Ezequiel, Oséias, tenha filho com elas, Oséias, só que mais tarde ela vai te trair. Assim sou eu, Oséias, porque eu estou sentindo traído pelo meu povo se sentindo distanciado de mim. Mas eu estou aqui, Oséias. Você tem que entender isso. A partir de então, o profeta Ezequiel agora não vai só ministrar a palavra, não vai só profetizar a palavra, mas ele vai sentir na pele o que é ser profeta de Deus. Nos dias de hoje, irmãos, tem muitas profecias. Nós temos que ter cuidado. É verdade. Porque o profeta, eu acho que é mais difícil do que o seu sacerdote. Porque tem que falar e tem que cumprir. E Ezequiel agora começa a sentir na pele o que é a ira de Deus. Tinha que representar o próprio Deus naquele lugar, falar a respeito do que Deus estava subjugando aquele povo, já no cativo. Jeremias pregando, para não mesmo buscar o arrependimento, prenderam Jeremias em Jerusalém, não deram ouvido a Jeremias em Jerusalém, e Ezequiel na Babilônia pregando também. Jerusalém não tinha caído ainda, mas Ezequiel já estava profetizando a queda de Israel em Jerusalém, cidade, o templo, tinha que ser caído. Ezequiel começa a pregar, faz atos simbólicos, quase que fazendo artes no meio da rua. E um deles é que Deus falou com ele: deita 390 dias do lado direito, representando a imundícia do povo de Judá e de Israel. Depois você deita, fica 40 dias deitado do lado direito, representando outra forma de Judá. Atos simbólicos, achavam que ele era doido, era maluco, mas era o homem sentindo na pele o que Deus estava fazendo para o povo trazer o arrependimento, e o povo não queria se arrepender. No capítulo 6 também, para quem seria sacerdote, tinha que rapar a cabeça. Ezequiel tinha que rapar sua barba. Para hoje, quem é israelita, judeu, é um pouco dificultoso para fazer esse tipo. Ezequiel não só raspou, ele também queimou, enterrou e fazia atos simbólicos representando. Deus também pediu para Ezequiel: abre um buraco na parede, tira seus móveis de dentro da casa, vai para a rua, faz uma coisa que está fugindo, para você sair buscar abrigo, para se arrepender, para se refugiar, porque vai vir dias tenebrosos. Ezequiel fazendo atos simbólicos, para poder representar o que Deus estava querendo dizer para aquele povo, e aquele povo não se arrependia. Glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso. Deus também disse para Ezequiel: pega a cevada, pega o trigo, você vai fazer um bolo para você se alimentar. Só que junto com esse bolo, você vai pegar esterco humano para você se alimentar. Irmãos, ser profeta, irmãos. Mas Ezequiel refugou: ah, Senhor, eu não tomo coisa imunda.
coisas perigosas. Mas nessa noite, o Espírito de Deus está dando-nos uma oportunidade para nós chegarmos ao arrependimento. Ah, mas eu sou cristão, eu sou isso, sou aquilo. Mas se nós não arrependemos dos nossos atos todo dia, se nós não aceitamos Jesus Cristo todo dia, no sacrifício, no templo, era purificado todo dia o santuário, tinha que lavar as vestes todo dia, purificar-se todo dia. É a oportunidade que você tem hoje de buscar esse Deus maravilhoso, esse Deus que faz maravilhas e prodígios no meio do povo. E Ezequiel sofrendo com aquele povo, fazendo malabarismo para poder o povo entender a palavra de Deus, e a Babilônia em cima, a opressão, sendo escravo, fazendo com que eles sofram mais e mais, e Deus tentando trazer ao povo arrependimento para que eles se consertem, porque Deus, apesar do seu juízo, Deus ainda há esperança para louvado. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o teu nome santo, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Só o Senhor para ter misericórdia em nossas vidas, nos dias de hoje. As coisas que acontecem neste mundo, se você for parar para analisar, você serve a Deus, você pede, Deus não está. Glória a Deus. Tudo que Ezequiel fez, glória a Deus. Jeremias também fez. Jeremias disse para o povo: vai para a Babilônia, case, tenha casa, adquire mulheres, crianças, filhos, porque a jornada é longa. Mas quando eles tinham tempo, eles achavam que não ia acontecer nada com eles, porque agora achavam que a glória de Deus estava lá com eles, porque o templo era rochoso, o templo era difícil de ser destruído. E o povo achava, fazia coisas horrendas, mas ao final da tarde eles iam sacrificar o perdão para o templo, e achavam que a glória de Deus estava lá, e eles buscando fazer coisas, e fazia coisa errada ao final da tarde, nos 3 horas da tarde, nas 9 da manhã, às 6 da tarde, estava fazendo o sacrifício. Tudo errado, tudo contrário a Deus, profanando o templo de Deus. Jeremias pregando e Ezequiel pregando do outro lado. Arrependa-se, mas eles não davam ouvido. Aqueles que em Babilônia provavelmente ouviam Ezequiel, porque ao tempo eles rejeitavam Ezequiel, mas com o passar do tempo, eles viam que Ezequiel estava falando a palavra de Deus, tudo estava se cumprindo, eles chegavam a respeito de Ezequiel, chegavam próximo de Ezequiel para ouvir a palavra de Deus. Os atos simbólicos de Daniel que Ezequiel fez ainda não era o suficiente para que o povo se arrependesse. Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Até que chegou o momento na vida de Ezequiel, que eu creio que nenhum pregador tem como descrever um ato simbólico que surgiu na vida de Ezequiel. Eu quero que os irmãos abram comigo em Ezequiel capítulo 24. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu vou apenas ler, porque o que aconteceu na vida de Ezequiel, só ele para descrever. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 24, a partir do versículo 15. Quero que os irmãos acompanhem, para nós entendermos. E veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, como um único golpe, estou para tirar de você, o prazer dos seus olhos. Contudo, não lamente, não chore, nem derrame nenhuma lágrima. Não permita que ninguém ouça o teu gemer. Não planteie pelos mortos. Mantenha apertado o teu turbante e a sandália dos teus pés. Não cubra teu rosto, nem coma a comida costumeira dos planteadores. Assim falei pela manhã, o povo à tarde. A minha mulher morreu. No dia seguinte, fiz o que havia sido ordenado. Então o povo me perguntou: você não vai dizer a relação a essas coisas ter conosco? E ele diz essa palavra do
Senhor veio a mim. Diga à nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor, estou pronto a profanar o santuário, a fortaleza de vocês, que tanto orgulho, o prazer dos seus olhos, o desejo da sua afeição, os filhos, as filhas, que Deus lhe deixará, cairão a espada. Momento difícil, né, irmãos? De um profeta. Tantos atos simbólicos que ele profetizava a respeito do arrependimento do povo de Deus na Babilônia e também em Israel. A ponto de Deus tirar a sua própria mulher. E não chorar. A vida de um profeta, irmãos. A vida de quem serve a Deus. Você pode gemer, mas não pode chorar nem fazer com que aquelas pessoas virem trazer para si um momento de dor, de tristeza. Assim é o que Deus estava fazendo com aquele povo. Deus ia tirar da sua nação, simbolizando o templo, o santuário de Deus. Deus ia destruir, Deus ia entregar a Babilônia, o templo de Deus ia destruir. Os irmãos é conhecedor da história. Nos anos 70, veio o Tito e destruiu. Não seria esse templo, mas outros templos. Não seria o templo do outro que consumiu, esqueci o nome dele. Mas esse templo Deus destruiria para tirar o orgulho do povo de Israel. Até então eles eram orgulhosos por templo, faziam barulhas, e à tarde ia fazer sacrifício, pedir Deus perdão. Ezequiel teve esse ato simbólico na frente de Ezequiel. A sua mulher representava tirar a sua delícia dos seus olhos. A pessoa que ele tanto amava a deixar de existir. A coisa que Deus tanto amava, o seu templo, porque a sua glória descia e enchia o templo na época de Salomão, dos reis, na época de Moisés, quando chegava e descia o templo, enchia-se de fumaça, de cheiro suave. Deus agora tinha que tirar esse templo do povo de Israel para o povo voltar-se a Deus. Glória a Deus. Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Apesar desse drama que Ezequiel fez, todo esse profético dramático, repito, Deus ainda abre a porta da esperança para nós. Os irmãos é conhecedor do livro de Ezequiel. Glória a Deus. No livro de Ezequiel, o primeiro versículo do livro capítulo 3, foi chamado de Ezequiel. Do 4 ao 24 é o juízo sobre Jerusalém, que nós relatamos. Do 5 ao 33 ao 32 é o juízo sobre as nações que oprimiam Israel, Deus as soube julgar. Do 33 ao 48 aí vem a restauração de Jerusalém. Há esperança para nós, irmãos. Há esperança para mim e para você. Há esperança para a igreja. Nos tempos de hoje, nós temos que buscar esse Deus maravilhoso, esse Deus que tanto fez, que tanto zela por nós. Há esperança para nossas vidas. Glória a Deus. E uma dessas visões que Deus deu para Ezequiel, os irmãos é conhecedor, lá em Ezequiel 37, no vale de ossos secos. Deus deu a Ezequiel aquela visão que ele ia rodar, deu a visão de dentro e de fora sobre o vale de ossos secos. Porque os irmãos é conhecedor. Judeus não têm o costume de tocar em mortos, mas ele viu a nação de Israel toda sequíssima. Isso representa nós também, irmãos, porque nós sem Deus não somos nada, nós somos mortos, nós somos ossos secos. Mas a partir de que nós servimos a Deus, nós possamos profetizar na nossa vida, a respeito de algo que é do nosso interesse, da nossa família, nós profetizamos e vai surgindo vida sobre nossas vidas. Vai surgindo algo na nossa vida e vai acrescentando, vai se formando, vai se moldando através da esperança, através de vida, através do Espírito Santo. Aqueles ossos secos agora já tinham vida, já estavam se formando, já tinham corpo. E Deus fala com Ezequiel: pode esses ossos ser vida, só tu sabes. Assim é você, meu irmão, com Deus.
Você sabe da sua vida com Deus, mas ninguém sabe. As suas lutas, você com Deus. As estratégias de Satanás querendo tirar a nossa paz com Deus. Mas o Senhor é poderoso para conosco. O Senhor tem livrado de todas, porque tem nos fortalecido com a tua mão forte. Glória a Deus. No capítulo 40 também de Ezequiel. Ezequiel também já vê a descrição do tempo, um novo tempo, com outras dimensões. Não as dimensões que Deus deu a Moisés no deserto. Não com a reconstrução de Esdras e Neemias, que reconstruiu. A construção que Ezequiel viu um novo tempo são maiores, infinitamente maiores, que não cabem em qualquer arquiteto, em qualquer papel. Ezequiel viu a restauração do povo. Ezequiel também, nossas vidas de hoje, nós somos Ezequiel da vida. Nós vemos a restauração de Deus nas nossas vidas, porque nós profetizamos bênção e ela vai usufruir sobre nossas vidas. Glória a Deus. Quem está compreendendo essa palavra, diga amém. Glória a Deus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Esse Deus é maravilhoso, irmãos. Para completar o meu raciocínio com os irmãos, no livro de Ezequiel, no capítulo 47, Ezequiel, Deus pega Ezequiel pela mão e começa a levar, e Ezequiel começa a ver saindo água, brotando do trono, de um rio, e como ele estava andando, ele estava dispersando. Quando ele começou, assustou, os seus pés, essa água já estava no tornozelo. Andou mais 500 metros, já estava no joelho. Andou mais 500 metros, já estava na cintura. De repente, Ezequiel já se viu se nadando. Glória a Deus. A esperança para nós, irmãos. Ezequiel, no início do livro, ele estava no rio Quebar, à beira do lodo, lama, barro. Agora Ezequiel já estava fluindo de um rio que sai do trono de Deus. Esse rio, Pai, os irmãos, que nos faz saciar, que nos traz alegria, que nos traz a paz. Esse rio que vai nos encher de alegria, que vai nos frutificar. Através desse rio que vai fluir águas vivas de nossas vidas, direto da fonte de Deus. Agora nós vamos mergulhar. Vamos atravessar o rio Arara. Glória a Deus. Esse rio que trazia, ele vai trazendo, descendo o rio Eufrates, vai chegando e vai inundar as outras partes baixas, onde é que a água é salgada. Agora vai ter peixe. Um dia que não tinha planta, começou a ter árvores. Ezequiel viu essa visão. Não sei qual, irmãos, qual é a água que você está. Se é do tornozelo. Não sei qual é a água que você está, se é na cintura, se é no joelho. Eu quero que você nessa noite entenda. Apesar das coisas que Ezequiel pregou, ao arrependimento daquele povo, daquela nação, traz uma lição para nós nos dias de hoje. Que agora, depois que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, nós temos total liberdade na vida de Jesus. Lógico que nós temos que viver. Eles eram restritos àquela lei, faziam as coisas diante daquela lei para poder sobressair seus pecados ser perdoados. Mas nós, como depois da morte de Cristo, nós temos a liberdade. Nós somos quase que somos mimados, irmãos. Até mesmo maravilhosos. Ao ver esses homens que sofreram no passado, para procurar uma linhagem, não profanar o santuário, não profanar as coisas de Deus. Nós temos que estar nessa água, junto a esse rio, irmãos. Direto da fonte de Deus. Ezequiel sofreu milhares para pregar a palavra de Deus. Muitos não querem sofrer para preservar esse amor de Deus para conosco. Muitos querem só ganhar a respeito. Usa a palavra de Deus para fazer barganha com a palavra de Deus. Mas nessa noite, irmãos, não sejam orgulhosos, não sejam presunçosos, não sejam precipitados diante de Deus.
na presença de Deus. Mergulhe, irmãos. Talvez sua água só está no joelho, mas procure andar mais um pouco, aí ela vai chegar no seu joelho. Procure mais um pouco, ande mais um pouquinho, mais uma milha na presença de Deus. Uma milha mais na presença de Deus, ela vai chegar na sua cintura. As misericórdias de Deus são tão grandes, irmãos, que você vai desfrutar desse rio da vida. O apóstolo João viu esse rio da vida, claro como cristal. Os irmãos gostam de cantar o hino aqui de louvor a Deus, a água clara como cristal. Essa é a nossa esperança. Esse é o dever de todo cristão, irmãos. Perseverar na palavra de Deus, cumprir o seu índice, para que nós possamos estar triunfantes diante da palavra de Deus, reverenciando esse Deus maravilhoso. Que essa palavra, meu irmão, entre no seu coração, faça guarita, faça morada, não só hoje, mas que ela perpetua, Pai, na vida de cada um, por longos anos, longos dias na caminhada, porque é ela que nos faz triunfar diante das adversidades da vida. Não tem como, não tem outra solução, não tem outra saída a ser não ser o Cristo, a não ser Jesus Cristo, essa água que nos sacia. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus. Louvado e grande é o teu nome santo. Quero orar por você nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Pai amado, eu te peço, meu Deus, através, ó Pai, da tua palavra, ó Pai, nossos corações, ó Pai, que o Senhor nos deu nessa noite. Que nós possamos, ó Pai, estar mergulhando, ó Pai, nessas águas, meu Deus, meu Pai. Que nós possamos, ó Pai, nadar nas asas do Espírito, ó Pai, nessa água maravilhosa, ó Pai, que nos enche de alegria, que nos enche de gozo, que nós possamos frutificar, ó Pai, as nossas vidas diante de Ti, Deus querido. Pai, eu te peço, meu Deus, meu Pai, que o Senhor continue abençoando essa igreja, abençoando, Pai, a membresia dessa igreja, os irmãos presentes nessa noite, meu Deus, que o Senhor enche de alegria os corações, ó Pai, entristecidos. Ó Pai amado, eu não quero ser egoísta, ó Pai, eu não quero ser presunçoso diante de Ti, Deus, mas eu quero ser humilde, meu Deus e meu Pai, ouvir a Tua palavra, ouvir os Teus conselhos, meu Deus, e seguir os Teus mandamentos, ó Pai, é o dever de cada um na Tua santa casa, Deus querido. Pai amado, eu te peço, meu Deus e meu Pai, que unja a testa de cada um, meu Deus, que nós possamos, ó Pai, triunfar, ó Pai, nos Teus caminhos, ser alegres e felizes, ó Pai, diante de Ti. É o que eu te peço, meu Deus e meu Pai. Enche o coração de cada um de alegria, os lares, ó Pai, cada chefe de família, meu Deus, que o Senhor faça, Pai, prodígio e maravilha no meio do Teu povo, meu Deus. É o que eu te peço nessa noite, Deus querido. Dá graça, dá entendimento e a sabedoria ao Seu servo, Pai, nessa noite. Amém? Amém. Os irmãos, se sinta abençoado da parte de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Palavra gloriosa nos nossos corações nessa noite. Deus continue abençoando o nosso Diácono Elias. Deus tem feito algo grande na vida desse povo. Amém, irmãos? Era um homem que eu sempre chamava de Elias. Estava na palavra, não, eu não sei. Mas Deus tem capacitado esse homem. Se alegre em ver ele ministrar a palavra do Senhor com grande sabedoria. Vamos dizer que um doutor, né? Eu sou um doutor da palavra. Amém. Deus abençoe ele. Deus abençoe você, sua casa, cada um de vocês que é saúde. Amém? Vamos orar uma vez mais. Lembrando que domingo nós temos a manhã da consagração. Você que gosta de orar, você que gosta de ter um tempo com Deus, venha partir dessa lei da última. Então foi um equívoco, irmãos. O meu pastor já bateu nesse domingo, agora no outro. No último domingo, irmãos, viu? Você que queira orar, venha orar ao Senhor. Talvez você vai mas eu não tive oportunidade de estar na vigília. A oportunidade de estar aqui do lado da sua casa, tá? Venha orar talvez conosco. No domingo tem escola bíblica também, irmãos. Esse foi uma bênção aí com os seus professores, Diácono Miguel, Diácono Elias. Tem dado as palavras maravilhosas nos nossos corações. Talvez você não consiga acordar 8h30, vem 9 horas, dá tempo ainda pegar um pouquinho, tá bem? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, grandioso, Deus Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos céus da terra, meu Deus, eu te louvo e te exalto, Pai, por tudo que o Senhor tem feito aqui
nesta noite, meu Pai. Te agradeço, ó Pai, por tua palavra, ó Pai, a qual for ministrada aos nossos corações, ó Pai. Estamos, ó Pai, dedicados aos nossos irmãos que fez pedir aqui neste lugar. Aqueles, ó Pai, que não estiveram, ó Pai, por algum motivo, quem sabe, ó Pai, de enfermidade, de força maior, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, venha estar, meu Pai, ministrando, Pai, com o teu Espírito Santo, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, nos leve em paz, em segurança, meu Pai. Que o Senhor nos guarde, ó Pai, que o Senhor nos livra de todo mal, meu Pai. Peço, meu Pai, que restaura a saúde, ó Pai, do nosso pastor aqui esta noite. Que o Senhor, meu Pai, venha tocar, meu Pai, da cabeça, pelas plantas dos pés dele, meu Pai. Que a sua saúde, meu Pai, seja restaurada para a glória e louvor do teu nome, Pai. Eu peço, meu Pai, que abençoe meus irmãos que estiveram nessa noite, que eles possam ter saciados da tua palavra, meu Pai, porque eu creio, meu Pai, que a tua palavra esta noite, de maneira nenhuma ela voltará vazia, meu Pai, que a tua palavra esta noite, ela tem penetrado e chegado aos nossos corações, para que a tua palavra ela é viva e eficaz, meu Pai. Pai, eu te peço, Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? operando Deus, Quem impedirá? o Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Que o grande amor de Deus, a graça, a doce consolação do Espírito Santo esteja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam Amém. amém.